Deus, através da cruz, nós podemos ter acesso à graça de Deus. A nossa mensagem hoje, ela tem como objetivo refletir sobre a paternidade, né? O que é que Cristo, que em Cristo nós homens podemos glorificar a Deus em nossas vidas através da paternidade. Vamos ficar de pé para nós orarmos. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, Deus santo, glorioso, soberano e poderoso Deus. Pai, estamos aqui, Senhor, para clamar ao Teu santo nome, Pai. Fala conosco. Me orienta, me guia para que a palavra aqui pregada, Senhor, fale aos corações. Que a Tua graça, Pai, que é o único poder capaz de nos conduzir a essa verdade. Que seja a Tua graça que repouse sobre nós em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, pela Tua palavra santa, viva e eficaz. Fala aos nossos corações, Pai. Me usa conforme a Tua glória, Senhor. Não me permita falar a respeito da minha própria sabedoria, mas da Tua palavra e da Tua sabedoria, Senhor. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, podemos sentar. A nossa mensagem hoje, ela vai refletir no seguinte pensamento: quando um menino se torna um pai. Quando um menino se torna um pai. Recentemente, irmãos, eu vi um vídeo que me revoltou no que eu assisti. A primeira pergunta que eu fiz quando eu vi o vídeo foi: cadê o pai desse menino para dar uma mãozada nele? Cadê o pai desse menino para mostrar a ele o que é ser homem? Obviamente, nós entendemos que esse pai só faria isso porque esse filho, ele não foi educado numa família funcional, não foi numa família disfuncional, uma família cheia de situações complexas, que não deram a devida atenção ao coração desse jovem. O vídeo, ele tratava de quê? A mãe, não sei se pediu ou não para a irmã abordar o irmão com a câmera do celular, e nesse vídeo nós víamos a mãe chegando, entrando no quarto, o filho no computador, e a mãe dizendo assim para o filho: ô seu safado, seu pilantra, e tome xingamento, e dizia assim: você, se alguém dissesse da sua mãe e da sua irmã o que você disse na internet sobre mulher, você ia gostar? O que é que esse rapaz tinha dito? Ele tinha compartilhado na internet que mulher só servia para depósito de homem. Foi isso que o rapaz postou na internet. E a mãe, revoltada, começou a xingar, e disse: eu vou lhe dar uma lição. E o rapaz, eu acho na faixa dos seus 17, 18 anos, se levanta, maior do que a mãe, e a mãe, revoltada, irada, começa para cima do rapaz. O rapaz se levanta e começa a peitar a mãe, e esse rapaz vai bater na mãe, e realmente ele força, né, a mãe. Ele não chega a bater mesmo na mãe, mas ele empurra a mãe, e depois ele corre para bater na irmã, a mãe vai lá e bate, ou seja, uma confusão. Mas é interessante porque o rapaz, ele acabava dizendo o seguinte: não, o que eu falei era só brincadeira, e ele se revoltava e queria ter razão. E aí eu me pergunto, o que é que estava acontecendo ali? Cadê o pai desse rapaz para ensinar ele o que é ser um homem? Pode até ser que aquele pai existisse, pode ser até que aquele pai estivesse dentro de casa, não sei, não sabemos, não sei, não fui a fundo para entender. Mas isso também me leva a pensar que recentemente nós vimos, né, ocorreu uma polêmica a respeito daquela Gretchen, né, Tammy Gretchen, que ela fez uma cirurgia de mudança de sexo, casou com uma mulher e disse ter uma mulher, e teve um filho, né? O filho foi gerado na barriga da esposa dela. No entanto, a gente sabe que isso é impossível. Aquela criança não era filho biológico
de Tami, é óbvio isso é óbvio, né? Não precisa ser cientista para saber disso. No entanto, o problema todo é porque ela disse ser pai. Ok, ela pode dizer o que quiser dela, ela é livre. Ela pode dizer que é um helicóptero que vai voar. Ela é livre, pode dizer o que quiser, pode pensar o que quiser. O problema reside no fato dela querer redefinir o que significa a paternidade. E a ideologia que defende ela querer redefinir a paternidade. E pior que tudo isso é que quando a polêmica surgiu, e a gente sabe que tem gente ignorante de ambos os lados, né? Tem gente que vai com ignorância e ao invés de ganhar o argumento, perde a pessoa achando que quer ganhar um argumento. As pessoas são livres para decidir o que quiser de sua vida, nós devemos respeitar as opções delas, devemos amá-las, independente de suas opções, não concordando, mas amando. No entanto, o fato é que a mãe dela disse o quê? Que ela era muito mais pai do que muito homem por aí. Ok, até aí ela pode ter razão. E o problema é esse, é ela ter razão. O que é que está acontecendo, irmãos? Nós estamos perdendo a perspectiva do que é a paternidade. Vocês já perceberam que o Dia das Mães é um dia extremamente animado, florido, cheio de homenagens, cheio de coisas. E o Dia dos Pais, até alguns anos atrás, era um dia esquecido. Nem as escolas só entregavam aquele velho, aquela velha gravata. Entrega para o teu pai, era essa velha gravata. Aí Dia das Mães, os meninos se disfarçavam de flores, de não sei o que lá, e cantavam e tal, aquela coisa toda. Mas o Dia dos Pais é esse dia esquecido. E aí o que, pastor? Qualquer pessoa pode ser pai? Esse é o problema. É porque nós não sabemos responder essa pergunta. Recentemente eu disse na internet, né, que os papagaios dizem, pai é quem cria. É verdade. Não é só quem faz. Mas o fato é que pai não é só o que cria. Segundo a vontade de Deus, não deveria ser assim. Pai não deveria somente criar, mas deveria gerar também. Pai deveria gerar e deveria criar. Mas também não só os seus filhos, mas também outros que talvez nem seus filhos sejam. Então a paternidade vai muito mais do que só criar, vai muito além disso. O próprio Deus, ele escolheu ser chamado de pai. E ele criou o homem na figura de pai, e ele quer ser representado na figura paterna. Por que você não já parou para pensar? Por que Deus não quis chamar de mãe? Por que Deus não escolheu mãe? Ou então você me chama do que quiser, pai, mãe, tia, avó. Por que Deus não fez isso? Porque não foi o propósito da criação de Deus. Deus escolheu a paternidade como um dos meios no qual ele apresenta sua imagem e semelhança nos homens, a partir da sua paternidade. Imperfeita, é verdade. Cheia de falhas, é verdade. Somos pais como Deus, perfeitos como Deus? Não, o próprio Cristo disse. Vocês sendo maus, vocês sabem dar boas coisas aos seus filhos? Quanto mais vosso Pai Celestial. Então a paternidade, a masculinidade, ela deve desdobrar numa paternidade. E a gente vai entender aqui que o movimento de Deus é exatamente esse. E por isso que o título da mensagem é Quando um Menino se Torna Pai. E a gente vai pensar e refletir aqui que todo menino deveria sonhar em ser pai. Assim como muita menina sonha em ser mãe. Mas muitas vezes nós temos uma deficiência nisso. E eu culpo a igreja por isso. Porque nós negligenciamos essa figura. Nós negligenciamos essa responsabilidade. As igrejas hoje estão repletas de mulheres tomando a frente de tudo. E aí você diz, por que elas estão tomando a frente? Porque os homens não estão trabalhando. Os homens não estão assumindo sua responsabilidade dentro de casa, dentro da igreja, na sociedade. E naturalmente uma Débora se levanta, porque Deus vai fazer sim acontecer isso, para a vergonha dos próprios homens, que são frouxos, são moles, estão deixando de assumir a sua masculinidade bíblica, aquilo que Deus escolheu o homem para ser. E por isso, meus irmãos, que quando a dúvida surge, quando a bagunça vem e bate à tua porta, quando a bagunça vem e bateu lá diante de Cristo e perguntou, mas e o casamento, e o que, e barará, arará, Jesus fez o quê? Ele voltou para Gênesis. Ele disse, não tendes lido quando
ele foi questionado sobre o casamento, o divórcio não é, e é assim, é assado. Aí Jesus disse, não tendes lido desde o princípio? Jesus volta lá para a criação, Jesus volta lá para o Gênesis, onde é apresentado a vontade de Deus, quando Deus me criou e criou você. O que estava no coração de Deus, quando Ele nos criou. Ele volta para Gênesis. O apóstolo Paulo, quando vai falar também, ele volta para Gênesis. Ele diz, o homem é o cabeça da mulher, porque foi primeiro criado o homem, depois a mulher. Ou seja, ele retorna para Gênesis. Para nos mostrar por que Deus nos fez homens, por que Deus nos fez mulheres. Gênesis é a explicação, é a resposta. E o que vem depois de Gênesis é o pecado. O que vem depois da criação é a queda. E a queda vem e perverte a criação. Em Cristo nós retornamos ao aspecto que Deus deseja na criação. Não mais na velha criação, mas na nova criação. E nós refletimos aquilo que nós deixamos de refletir lá no Éden. É por isso que nós vamos lá para Gênesis, para refletirmos aqui hoje. Abram suas Bíblias em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, verso 26. Aqui diz o seguinte: disse Deus, façamos a trindade, comunicando aqui, Elohim, a trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Está falando no plural, façamos, ou seja, a trindade reunida, para que na unidade da diversidade da trindade, eles criem vida. Façamos o ser humano a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. O que é que nós vemos aqui? Um Deus triuno, 3 em 1. Um Deus que se complementa em 3 pessoas, sendo cada um indivíduo, cada pessoa de Deus, uma pessoa única e absolutamente Deus, mas de modo trinitário, os 3 sendo um. 3 se tornam um. Ele diz, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. O que é que ele diz? Vou criar um ser que vai refletir a minha imagem, que vai refletir a minha semelhança. Eles irão ser representantes, não totalmente de quem eu sou, mas irão fazer a criação lembrar de quem eu sou, por eles existirem. E aí Deus deu ao homem atributos, homem e mulher, atributos que nos fazem semelhantes a Deus. Emoções, razão, raciocínio, moralidade, entender o certo e o errado, criatividade, capacidade de criar, de produzir. Muitos outros atributos Deus nos deu, que nos faz diferente dos animais, que nos faz diferente do resto da criação. Somos pérolas da criação, mas não somos deuses, mas apontamos para a existência de um. Por isso nós não somos semelhantes aos animais. Uma das coisas que ele diz, e a consequência da criação é o quê? Criou Deus o homem à imagem e semelhança. Tenha ele domínio sobre a criação. Deus criou todas as coisas e nos deu para nós dominarmos, sujeitarmos a criação à nossa necessidade, à nossa provisão. Deus criou todas as coisas, criou uma terra e disse assim, vocês usarão dessa terra de maneira consciente para a provisão da sua casa, da sua vida, da sua família, da sociedade. Vocês irão construir a partir da criação, submetendo a criação ao seu domínio. Você dominará, porque a criação é menor, as criaturas são menores que vocês. Vocês são em minha imagem e semelhança. Por isso, irmãos, que famílias em que pessoas dizem, e aí muita gente vai ficar com raiva de mim, mas fico mesmo com raiva. Quando chama bicho, meu filho,
Gente, eu fico para morrer quando eu escuto isso. Se tiver alguém aqui, pelo amor de Deus, pare com isso. Não, é meu filhinho. Aí pega um gato e diz, é meu filho. Não, é um bicho. É um bicho. Deve ser amado, sim. Deve ser protegido, sim. Deve ser cuidado, sim. Não pode maltratar, não. A Bíblia diz que o homem perverso maltrata seus animais. A Bíblia é contra isso. Mas dizer que ele é o seu filho, isso é reflexo de uma sociedade egoísta, incapaz de amar outro ser humano, e que odeia a imagem e semelhança de Deus projetada no homem e na mulher. Porque é muito mais fácil criar um bicho. Quem tem bicho aqui em casa? Eu tenho bicho lá em casa. Então, eles estão lá, comida e água, está criado. Criança não. Exige o quê? Atenção, educação, carinho, afeto, paciência, juízo. Exige muito. E aí também eu sou mãe. Mãe de quê? De um cachorro. Coitado. Então você é um bicho agora para ser mãe de outro bicho? Você não é bicho. Isso é reflexo de uma sociedade doente, incapaz de amar o ser humano, incapaz de amar a imagem e semelhança de Deus. Isso é um reflexo lá de Romanos 1, porque diz que quando nós passamos a amar mais a criatura do que o Criador, nós nos entregamos à adoração das criaturas. Nós passamos a adorar aves, répteis, bichos, e eles passam, você passa a fazer aniversário de cachorro, enquanto tem criança passando fome na rua. Sociedade doente, pessoas adoecidas, pessoas que são incapazes de entender a criação e a vontade de Deus e a glória de Deus, e destroem, mancham, redefinem tudo que Deus criou, e ainda querem no fim ter razão, quando Deus condenar essa geração por desfazer da vontade soberana do Criador. Deus diz façamos. Outro detalhe também, quando Deus diz façamos, a nossa imagem e semelhança, Deus criou dois seres, imagem e semelhança dele, homem e mulher, igualmente importantes para Deus. Se alguém chega para você e diz, não, a Bíblia é machista, ignorante. Nós não precisamos do feminismo para defender as mulheres, o Evangelho já faz isso. Nós não precisamos de ideologia política para defender o racismo, para combater o racismo. Nós não precisamos nos submeter a essas ideologias para defender o que é certo, porque o Evangelho já faz isso. Não há judeu, nem grego, nem homem, nem mulher, escravo ou livre, todos são iguais perante o Senhor, em suas individualidades, são igualmente importantes na presença de Deus. Então homem e mulher são imagem e semelhança. Você olha para uma mulher, você vê, ela é imagem e semelhança de Deus. Você olha para um homem, você vê, ele é imagem e semelhança. Mas pastor, eles são imagem e semelhança, são diferentes? Sim, porque o Pai, o Filho e o Espírito também são diferentes, mas são um só, são igualmente importantes. Isso também é a complementaridade, isso também é a imagem e semelhança de Deus. Deus criou dois seres, que depois Deus torna eles uma só carne. Dois viram um. Dois seres diferentes se tornam um. Assim como três se tornam um, dois se tornam um. Para quê? Três se tornam um na criação de todas as coisas. Dois se tornam um na procriação de uma família. O amor da Trindade gera a criação. O amor de um casal gera criaturas para Deus, para a glória de Deus. É a mesma estrutura. Então, se você, homem, objetifica as mulheres, você, homem, trata as mulheres como inferiores a você, você ainda não entendeu o Evangelho. Você ainda não entendeu o Evangelho. E eu não preciso de ideologia nenhuma para me dizer que homem e mulher são igualmente importantes. Então Deus criou homem e mulher e disse assim, frutificai. Ou seja, o fato de Deus ter criado homem e mulher gera, consequentemente, família. Pegue ouvi um dia desse um cara dizendo o seguinte, você que defende que Tami Miranda é pai melhor do que qualquer outro homem, fique com ela numa ilha deserta durante 50 anos e veja se vai sair mais alguém disso. Você, mulher, fique com ela 50 anos numa ilha deserta. 100 anos depois volta lá, vai ter quem? 2 esqueletos. Porque não frutifica. Aquela ilha vai ficar deserta com 2 esqueletos. Por quê? Porque não domina a terra.
Não sujeita a terra, não sujeita a criação ao domínio, à família. Agora põe um homem e uma mulher lá, com ferramentas, com inteligência. Vai 100 anos depois, tu vai ver lá uma cidade. Olha a diferença. Ah, não, mas é porque você tem que adotar aqui. Ou seja, você está adotando alguém que falhou com a criança. Adote, faça isso. É bênção de Deus. Você vai abençoar a vida de uma criança. Você vai preencher o vazio de um irresponsável. É bênção na vida de uma criança. Mas a gente precisa voltar para o Gênesis para dizer o que é que Deus queria. O que é que Deus queria? E aqui, já que a gente está olhando aqui para os homens, então a minha ideia aqui é a gente cada vez mais ir focando no masculino. Então, os homens vão dizer, mas pastor só fala para os homens, não vai falar para as mulheres. Gente, hoje é dia dos pais, certo? Então a gente vai falar para os homens. Teve dia das mães aí, eu falei para as mulheres, agora dia dos pais eu vou falar para os homens. Deus criou o homem, criou o homem. Por duas razões Deus criou o homem. Vamos ver quais razões foram essas? Gênesis capítulo 2, verso 5. Quais as razões porque Deus criou Adão? Adão, certo? Agora, Gênesis 2 vai detalhar a criação de homem e mulher que ele disse de maneira geral lá atrás. Agora vai detalhar. Olha só, verso 4. Esta é a gênese do céu e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Olha que interessante. Quando Deus criou todas as coisas, Ele criou elas incompletas. Porque Deus queria que o homem tivesse responsabilidade sobre a criação. Então Ele não fez tudo prontinho e pegou a papinha e botou na boca do homem, não. Toma, bichinho. Tem gente que acha que o paraíso era assim, era Adão deitado numa rede, aí fazia assim, pegava uma fruta. Não, Deus não era essa a intenção de Deus para o jardim do Éden. Olha o que é que diz o verso 5. Não havia nenhuma planta do campo na terra, plantas cultiváveis. Vocês sabem que existem plantas que elas são cultiváveis, ou seja, elas só crescem se alguém plantar, cuidar. E ou existem plantas que crescem sem você. Quem tem mato em casa sabe do que eu estou falando. Você não precisa nem mexer que o bicho já... Você passa cimento, se tiver um furo no cimento, o bicho sai de dentro do cimento. É impressionante. Você não precisa fazer nada. Então tem planta que é assim, tem planta que não é assim. Você precisa cultivar. E aqui diz, não havia planta do campo na terra. Verso 5, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado. Por que não havia brotado? Primeiro, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. Problema número 1. E também não havia ninguém para cultivar o solo. Problema número 2. Problema número 1, Deus vai resolver. Verso 6. Mas uma neblina subia da terra e regava a superfície do solo. Problema número 1 resolvido. Não tinha chuva, Deus resolveu de outro jeito. Criou uma neblina. Terra úmida. Primeiro problema resolvido. Segundo problema agora. Não tinha homem para lavrar o solo. Verso 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, a terra que ele iria lavrar, olha só que interessante, e lhe soprou nas narinas fôlego de vida. Deus não soprou na narina de bicho nenhum fôlego de vida. Os únicos que têm o fôlego de Deus dentro de si somos nós. Por isso que não vai ter céu de cachorro, céu de gato, céu de... Porque não existe fôlego de Deus neles. Existe em nós. Lhe soprou nas narinas fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Deus resolveu o segundo problema. Verso 8. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Deus pegou um lote de terra, tinha que começar em algum lugar. Deus loteou um lote chamado Jardim do Éden, pegou o homem e disse, pronto, agora tu vai trabalhar aqui. E colocou o camarada lá. Ok. Tem umidade na terra, agora você vai cultivar o solo. Aí, o que é que acontece? No verso 9. Do solo o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvore, agradáveis à vista e boas para alimento. Também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então essas árvores Deus mesmo se encarregou de plantar e fazer elas estarem prontas para o homem consumir, certo? O verso 10 ao verso 14, ele vai dar algumas posições de rios, minérios, para dar a ideia de que o homem iria o quê? Pescar, trabalhar, usar o minério para produzir coisas, ou seja, beleza, vamos para o 15. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim para o cultivar e guardar. Ok, pastor, estou entendendo. Cultivar por quê? Porque já tinha vapor subindo da terra e
o solo precisava ser cultivado. Então Adão foi colocado lá para cultivar. E guardar, o que é isso? Cultivar é nutrir, cultivar é produzir usando o solo, cultivar é fazer a coisa progredir, nutrir, fazer avançar, capinar aquele lote, deixar o negócio bonito, porque se soltar o bicho vira mato. Pintar, arrumar, organizar, construir, isso é cultivar. E a segunda missão é dada aqui, guardar. E você diz, guardar? O que é guardar? Proteger, manter o progresso, ou seja, qualquer coisa que tire o progresso e o desenvolvimento deve ser evitado, porque isso vai trazer algo ruim. Então é manter aquilo que Deus entregou na tua mão. Se eu chegar aqui para Tom e disser, Tom, toma meu celular, guarda, que eu vou viajar, 6 meses daqui a 6 meses eu volto. Quando eu voltar e disser, Tom, cadê meu celular? O que é que eu preciso, o que é que eu quero achar? No mínimo, o meu celular funcionando, porque eu pedi para ele guardar, ou seja, proteger, manter, assegurar que quando eu voltar a coisa esteja do jeito que eu pedi. E que ele, agora se eu disser assim, olha, tu vai guardar, mas também tu vai melhorar o negócio. Aí ele vai agora cultivar, ou seja, propor melhorias. Quando eu voltar, eu vou ver a coisa, caramba, tu fizesse, foi. Você não pediu para eu dar uma melhorada na sua casa? Foi mesmo, eu pedi. Beleza, ótimo, então você não só guardou não, você também cultivou. A minha casa está linda, está maravilhosa. Obrigado. Eu fiz tudo isso para você. Fiz tudo isso por você. Você não me pediu? Eu fiz. E ainda morei nessa casa, olha que maravilha, ainda morei nela, aproveitei ela. Foi isso que Deus fez, cultivar e guardar, pôs Adão lá. Guardar de quê? Aí você diz, ok, não tinha ladrão, estava tudo maravilha, mas tinha uma árvore do conhecimento do bem e do mal, e tinha uma serpente chamada Satanás, que ela iria tentar agora produzir no coração do homem rebelião contra Deus, para que o homem não mais quisesse guardar, cultivar, não quisesse mais fazer nada, segundo a vontade de Deus. E é por isso que no verso 16, depois que ele diz cultivar e guardar no verso 15, o verso 16 ele diz, e o Senhor Deus ordenou ao homem, de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer você certamente morrerá. Então guarde, ou seja, não vá ali, não coma daquela árvore, me obedeça, submeta-se a mim, cumpra a minha vontade. Qual é a minha vontade? Que você cultive e guarde isso aqui. E o que é guardar? Não cumpra aquilo ali, não faça aquilo ali. Me obedeça. O que aconteceu então? No verso 18. E o Senhor Deus disse ainda, ou seja, estava Adão lá, com enxada na mão para capinar, com espada na outra para proteger. Agora ele disse, beleza Deus, estou pronto. Aí Deus diz, rapaz, o planeta é muito grande. Você não vai conseguir isso sozinho. E nem eu projetei você para fazer isso só. Verso 18, o Senhor Deus disse ainda, não é bom que o homem esteja só, farei para ele um auxiliador a que lhe seja semelhante, ou seja, alguém semelhante a ele, alguém que complemente a ele, alguém que olhe para ele, frente a frente, e que possa auxiliá-lo nessa grande missão que eu entreguei para ele. Então a missão do homem era o quê? Cultivar e guardar. A missão da mulher era o quê? Auxiliar o homem no cultivo e na guarda. Ah, a mulher não pode trabalhar, isso não tem nada a ver com o que eu estou falando. Ela vai trabalhar sim, mas a responsabilidade continua sendo dele. A provisão da casa continua sendo dele. A proteção da casa continua sendo dele. Essa é a responsabilidade. Ok. A razão de cultivar está estabelecida. A razão de guardar está estabelecida também. A complementaridade da missão também foi estabelecida. A esposa seria aquela que iria auxiliá-lo na missão que Deus havia dado a ele. Aí veio a tentação. Não, aí veio, como Deus resolveu então o problema da solidão do homem? Gênesis capítulo 2, verso 21. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas, não tirou da cabeça porque não era superior a ele, não tirou do pé porque não era inferior a ele, tirou do lado. Costela não está se referindo ao osso. A palavra hebraica aqui para costela se refere à lateral, ou seja, alguém que está lado a lado com ele, alguém que ele põe a mão sobre, ele abraça e ele anda como uma companheira. Fechou o lugar com carne, da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e levou até a ele. Então o homem foi feito da terra, a mulher foi feita da costela.
E o homem disse: esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por esta razão, pela razão da complementaridade, pela razão da missão dada para o homem, pela razão da missão dada para a mulher, para todas essas razões, por isso, o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Por que o texto se refere ao homem? Você diz, por que a mulher não pode deixar pai e mãe, vai ficar com a mãe e com o pai, e o homem vai casar com ela, com a mãe e com o pai lá junto? Não é isso. A gente sabe que mulher também vai deixar pai e mãe. Mas o fato aqui se refere à responsabilidade do homem. O homem deve ter em seu coração o desejo de construir, de cultivar, de guardar, de amar uma mulher, de receber uma mulher, de cuidar de uma mulher, de formar uma família. Isso deve estar no cerne do coração masculino. Por isso o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, serão os dois uma só carne. Essa é a vontade do Senhor. Mas aí veio a tentação. O que é que o diabo disse? A gente não vai estudar tudo aqui, vamos só refletir de maneira geral. O diabo vai dizer: Deus não quer a liberdade de vocês, Deus quer prender vocês em uma série de regras. Deus não quer que vocês sejam livres para decidir o que quiser. Deus tem medo de que vocês tomem o lugar dele. Deus tem medo de que vocês sejam deuses, com liberdade de escolha, com decisão para tomar, ser homem, mulher, bicho, o que quiser. Deus tem medo disso, por isso que Ele está colocando essa barreira para vocês. As falhas. Eva é tentada a decidir sozinha o destino de sua família. Deixando de ser auxiliadora idônea, Eva se transforma em atrapalhadora idônea. Adão se omite do seu papel de cultivar e guardar, principalmente guardar. Ele se omite disso. Ele espera que as coisas fluam sem ele interferir. E ele não exerce a missão de proteger sua família e o jardim de Deus. Ele deixa que a coisa role, vamos ver se dá certo, vai que cola. Tem muito homem que deixa a mulher sozinha para cuidar das coisas e diz assim, vai que dá certo, vai que ela acerta. Se ela acertar, eu vou dizer, muito bem, mulher. Pelo menos não me preocupei. Ou então, não, se ela é errada, ei, por que você me chamou? As consequências. Aquilo que seria complementação na missão, conforme a vontade de Deus, passou a ser competição. O homem é melhor do que a mulher é melhor do que o homem. Eles não complementam-se mais, eles competem entre si. Ninguém assume sua culpa. Não, a culpa foi dela, que a mulher que tu me deste. Não, a culpa foi da serpente. Não, a culpa foi... Ninguém assume sua culpa, ninguém assume seu pecado, ninguém assume sua responsabilidade. O homem culpa a mulher e culpa Deus. Adão omisso não assume a sua culpa. Não assume que falhou na proteção de sua família, do seu jardim, da vontade de Deus. Ao invés de assumir a sua responsabilidade diante de Deus, ele lança sobre a mulher. Ele faz exatamente o que Jesus não fez, porque a noiva de Adão pecou e Adão jogou a ira de Deus contra ela. A noiva de Cristo pecou e Jesus jogou a ira de Deus contra ele. Jesus não pecou e ele foi muito mais homem que Adão jamais foi. Ele trouxe sobre si a ira de Deus e disse: Senhor, eu assumo a culpa pelo erro dela, não condene ela, não derrame sua ira sobre ela, eu a amo. Adão fez o contrário. Deus, é o seguinte, foi a mulher que tu me deste, culpou Deus, culpou ela e disse, joga a ira sobre ela. Covarde. Isso não é masculinidade. As consequências. Gênesis capítulo 3, verso 16, fala de uma das consequências que eu quero focar aqui, quero focar a atenção nela. Gênesis capítulo 3, verso 16, diz assim, e a mulher disse, aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez, com dor você dará à luz filhos. Eu quero que você se concentre nessa próxima frase. O seu desejo será para o seu marido e ele a governará. Consequências do pecado sobre o relacionamento de homem e mulher é que a mulher tentará controlar o seu marido e o seu marido dominará a mulher. O que isso significa? Quando você vai para Gênesis capítulo 4, verso 7, você entende isso. A gente não vai fazer aqui o trabalho de entendimento, eu vou apenas lançar aqui a ideia. Depois você pega os dois textos e compara. O que está acontecendo em Gênesis capítulo 4, verso 7? Caim está sendo tentado pelo pecado. O pecado está querendo manipular Caim. E Deus disse, cumpre a você, Caim, dominar o pecado. Porque o pecado está tentando manipular você. Ou seja, o pecado quer te controlar, você tem que dominar o pecado
com força, você deve desejar, você deve submeter o pecado à sua vontade. O que então, quando a gente transfere esse entendimento para Gênesis capítulo 3, verso 16, o que é que a gente entende? Existe agora, na natureza feminina, um aspecto pecaminoso de querer manipular os homens, controlar os homens. Ela não quer machucar o homem, mas ela quer dominar as emoções masculinas. Como as mulheres fazem isso? Através da sexualidade, o uso de roupas, se fazer, às vezes, de certa vítima. Não estou dizendo que mulher não é vítima, elas sim, são vítimas sim, de homens perversos. Mas eu estou falando do desejo pecaminoso do coração feminino, de ter o homem na palma da sua mão, de todas as formas possíveis. Dominá-lo, usar a força que ele tem para os planos e os propósitos pessoais dela, que ele cumpra a vontade dela. E aí ela usa de vários meios para isso, reduzir a masculinidade do cara, Isso aí foi falha minha, viu, gente? Eu esqueci de colocar para carregar essa semana. E aí por isso que acabou falhando aí a pilha. Ok. Nós vemos agora o quê? Na mulher essa atitude pecaminosa. Reduzir a masculinidade, agir de maneira a dominar o homem, colocar ele debaixo de um jugo. Vocês veem, por exemplo, se hoje o homem quiser dizer, essas ideologias fazem o quê? Se o homem hoje quiser dizer que ele é quem lidera a sua casa, o que é que vai acontecer? A sociedade vai rechaçar ele, dizer, você está pensando que você é o quê? Você é um machista, você é um misógino. Faz o homem se achar mal ao querer ser homem. Só o fato de ser homem, a ideologia já diz o seguinte, ele é um estuprador. É um possível estuprador, é um safado. Vocês estão percebendo que existe um movimento para reduzir a masculinidade tóxica. Esse é um novo termo também que inventaram. Ou seja, qualquer homem que queira ser homem, líder de sua casa, pai de seus filhos, é uma masculinidade tóxica. Por outro lado, nós vemos agora o homem governando, ou seja, o homem vai fazer o quê? Ele vai dominar a mulher por meio da força. O que é que os homens fazem? Utiliza a carteira para isso. Quem paga as contas dessa casa não sou eu? Cala sua boca. Ou então usando a violência física para isso. A violência psicológica para isso. Isso também são atitudes que buscam subjugar a mulher. Então, ou seja, você tem esse problema, são as consequências. Surge então o feminismo e o machismo. Mas qual é o chamado de Deus à família? Segundo a vontade de Deus, irmãos, a família, ela foi chamada para, por meio dela, por meio dos pais, espalhar-se, sujeitar a terra, dominar os animais para a glória de Deus. A família seria uma agência missionária de multiplicações de adoradores, à imagem e semelhança de Deus sobre a criação. Isso eles fariam para benefício da própria criação e benefício deles. O domínio santo, consciente sobre a criação, gera adoração a Deus. No centro desse chamado, e entenda isso, no centro do chamado da família, existe o chamado masculino. No centro do chamado da família existe um chamado masculino. O chamado masculino, ele é essencial para a saúde de uma família. Mulheres sobrecarregadas, muitas vezes estão assim por homens que não estão exercendo sua missão masculina. Ou essas mulheres estão subjugando esses homens a uma posição que eles são apenas capachos delas. E aí elas ficam sobrecarregadas de fato. No centro dessa família, uma família saudável, existe o chamado masculino. Meus irmãos, o mandato de Deus sobre o homem repousa no cultivar e guardar. Ser homem é estar de pé para cultivar e guardar tudo o que Deus colocar em nossas mãos para fazer. Um homem não deve empunhar somente uma enxada, um arado, mas o homem deve também empunhar na outra mão a espada.
Como homens, nós devemos cultivar, construir, desenvolver tanto coisas como pessoas. Servir de guarda para que as pessoas e as coisas fiquem em segurança. Esse é o chamado masculino. Para que o fruto do progresso fique preservado, guardado. Somos chamados para manter os outros seguros. Esse é o chamado masculino. E não deixar o mal avançar. Esse é o chamado ao homem. Na igreja, nós homens fomos chamados para defender a santidade e doutrina. Por isso não existe pastoras. Por isso não existe apóstola. Porque Deus chamou os homens a protegerem a verdadeira doutrina, ensinarem, conduzirem suas famílias, sua igreja, conduzirem a sociedade com a verdade de Deus. Os homens são a voz profética chamada por Deus. Pastor, mulheres não podem ensinar? Podem, mas aos homens foi dado esse chamado especial de protegerem por meio da doutrina. Na sociedade, os homens são chamados a defender a nação da ameaça. Na família, os homens são chamados para proteger contra o avanço do mal sobre o coração dos filhos, sobre a proteção física dos seus filhos, diz sua esposa. O homem egoísta, um homem que não aprendeu o seu chamado, ele, ao invés de ser benefício para os outros, doar-se pelos outros, o que ele faz? Ele usa os outros para benefício dele. Homens assim permitem que o mal avance, porque eles não se movimentam. Homens assim, diante da necessidade de agir, eles se escondem, são covardes. Homens assim, eles protegem somente a si mesmos, se preocupam somente com o seu benefício. Homens assim não trabalham para sustentar ninguém, apenas os seus próprios desejos, seus próprios vícios, suas próprias vontades. Eles fogem diante do trabalho, eles fogem diante do perigo. Por esse motivo, meus irmãos, nós vemos alguns textos bíblicos que nos ajudam a perceber que em Cristo os homens são chamados a serem restaurados em sua masculinidade. Em Cristo nós nos tornamos novas criaturas e passamos agora a apontar para, através de Cristo, apontar para a masculinidade que revela a pessoa de Deus. Desta forma, meus irmãos, nós somos chamados para que em Cristo a gente revele aquilo que Adão perdeu, a glória de Deus. Quando a gente segue o fluxo da criação, da vontade de Deus, ser homem nos leva a desejar de nosso coração cultivar e guardar o jardim daquilo que Deus pôs em nossa mão. É dessa forma, meus irmãos, que todo homem, desde criança, ele precisa sonhar em construir, cultivar, produzir, projetar, desenvolver, proteger pessoas e principalmente formar uma família por meio do cultivo da terra. Cuidar de todos os que estão ao seu redor, se doar para benefício dos outros e não seu próprio, promover desenvolvimento e crescimento de todos os que estão à sua volta, para serem adoradores de Deus. Esse é o chamado do homem cristão. O primeiro passo para esse movimento, meus irmãos, começa no casamento. A esposa é a primeira missão de um menino que se torna homem. Por isso nós vamos ver um texto sobre isso. Meus irmãos, nós precisamos ensinar os meninos a entenderem que eles são chamados para amarem suas mulheres. Eles são chamados para protegerem suas esposas. E a partir de um amor sacrificial a elas, gerar vida no ventre delas, para a glória de Deus. E ao gerar essa vida, assumir a responsabilidade de proteger sua esposa, nutrir sua esposa, educar os seus filhos e guiar sua família para adorar ao Senhor. Esse é o chamado masculino. E os homens precisam sonhar com isso desde pequenos. Meninos que são mimados pelas mães, porque os pais são ausentes. Os pais são ausentes, eles, não, eu já boto comida dentro de casa. Ele acha que ser pai é isso, só trabalhar. Ele esquece a responsabilidade de formar a imagem de um homem no seu filho, no seu menino. Os meninos se tornam mimados.
O que é que acontece depois com o menino mimado? Ele passa a querer uma nova mãe. E a diferença da mãe anterior é que essa nova mãe vai fazer com ele coisas que a mãe não fazia. O que é que esse novo menino vai fazer? Sobrecarregar uma mulher, que ela será a nova mãe dele. A sua esposa será uma nova mãe. Meninas, fujam, corram, escapem, pulem fora de qualquer homem mimado, qualquer homem, qualquer menino jovem que não trabalha, que não quer valorizar trabalho. Se você conhece um que vive jogando Free Fire o tempo todo, corre! Você conhece um que vive lá jogando Roblox, corre, foge! Pastor, mas eu não posso me divertir. Como é que está as tarefas, meu filho? Como é que está o dever de casa? Esse é o teu trabalho, esse é o teu emprego, essa é a tua responsabilidade. É a partir do teu estudo que você vai no futuro ter uma profissão. Você tem visto isso, meu filho? Você tem pensado nisso, meu filho? Então, meninas, aquele boyzinho, todo cheio de nhenhenhen, se você vê que a mãe dele é aquela que leva a comidinha na cama, não, onde é que tá? Tá 11 horas da manhã, tá dormindo. Não, para não acordar o bichinho. Foge, menina, corre, tu vai arrumar problema para tu. Corre, tu vai ser mãe desse boy. E depois, se pior for, ele vai bater na tua cara quando tu não fizer a vontade dele. Do jeito que ele fazia na cara da mãe. Porque você para ele é um brinquedo que ele quer usar. E que ele taca no chão quando o brinquedo não funciona mais. Aí a gente faz o quê? O que é que hoje o povo faz? Usa ideologia. Não, é porque a sociedade machista, patriarcal, que acha que o homem domina a mulher e que não sei o que lá. Aí você começa a usar essa linguagem para defender, para combater o machismo. Precisa disso não, o evangelho ensina isso. A Bíblia já ensina isso. Só é pregar a Bíblia, meu amigo. Só é pregar o evangelho. Porque um homem que conhece a Cristo não pensa assim. A gente vai ver aqui o que é que um homem que conhece a Cristo pensa. Então, meninas, fuja, corra. E você, rapazinho? Hoje você chega para um menino com 17, 18 anos e pergunta: tu vai fazer o que no vestibular? Eu não sei. Ele não sabe. Gente, eu com 14, tem muita coisa que eu não sou exemplo não. Não quero que você pense que eu sou exemplo. Mas eu com 14 anos eu estava entrando no Senai. 6 meses depois eu entrei na Coteminas para trabalhar como menor aprendiz. Na época era menor aprendiz. Menor podia trabalhar sem o pai ser preso. Irmãos, você chega para os meninos hoje e pergunta o que é que eles querem ser no futuro, eles não sabem mais. Agora você pergunta, você quer fazer o quê? Eu quero ser o primeiro lugar no jogo de não sei o quê. Eu quero maratonar aquela série. E velho. E depois? E fica feito um zumbi, não produz nada. 17 anos, 18 anos, 19 anos, aí vem uma besta. Aí a besta, o que é que ela faz? Ela já estudou, já se preparou, tem um emprego bom. O que é que ela vai fazer? Pegar uma máquina sexual e botar dentro de casa. O que é que vai acontecer depois? Essa máquina vai se voltar contra ela. Porque ela não vai levar a comidinha na boquinha dele quando ele estiver dormindo 12 horas da manhã. Está vendo onde é que está o problema? Está vendo onde é que está o problema? As meninas estão sendo enganadas. E os meninos estão sendo afeminados. Os meninos estão sendo castrados. Os meninos estão sendo retirado deles a capacidade de sonhar, de querer produzir, de querer se casar, de querer... Por quê? Porque não se pensa mais em paternidade. Pai é quem cria. Aí ponto. O que é que hoje a maioria dos homens só pensam em ser pai quando uma mulher chega para ele e diz, tô buchuda. Aí eu acabei, eita, agora eu vou ser pai. Ei, Jesus, eu tô lascado. É o que acontece. O cara não pensa. E se a mulher chegar para o cara e disser, e aí, o que é que tu acha da gente engravidar? Não, Deus me livre. Bota isso lá para 10 anos para frente. Porque eu quero comprar meu PlayStation. Eu quero comprar meu celular novo.
meninos, guris, crianças. Esse é o problema, irmãos. Nós estamos deixando de preparar os nossos meninos para serem homens, para fazerem aquilo que eles foram chamados para fazer, para liderarem, para protegerem, para proverem, para amarem, para cuidarem de uma mulher, para uma mulher dizer assim: eu amo ser submisso ao meu esposo, ele me protege, ele cuida de mim, ele me ama, ele me nutre. Me nutre é tua marca, né? Efésios capítulo 5, meus irmãos, verso 25 diz o seguinte: vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Por que Cristo fez isso? Para a santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Por que Cristo se entregou em amor por sua noiva? Para protegê-la do pecado, para livrá-la da condenação, para santificá-la, para purificá-la, para liderá-la para a glória de Deus. Homens precisam assumir isso, voltarem ao Éden. Isso eles fazem em Cristo. Em Cristo nós mostramos para o mundo que o Éden era a vontade de Deus, mas o mundo errou. Cristo agora é a nova criação. Nós somos nova criatura em Cristo, criados para as boas obras, aquelas que o Éden, que Adão falhou, que a sociedade continua falhando, que muitos homens continuam errando em serem Adão e não serem Cristo. É aqui que a palavra nos ensina que nós homens precisamos amar nossas esposas para protegê-las contra o mal, contra o pecado, proteger os nossos filhos. Meus irmãos, você pode dizer: pastor, o que isso tem a ver com filho? Tudo a ver, meus irmãos, porque o maior presente que um pai pode dar a um filho é amar a mãe deles. Entenda isso. Para quem é filho que já teve uma mãe abandonada pelo marido, sabe do que eu estou falando. O quanto doeu no teu coração ver a tua mãe sofrer. Para um filho que já viu a mãe apanhando do marido, sabe o quanto esse filho... Uma vez eu conversando com um que viu isso, ele disse o seguinte: a coisa que eu mais tinha vontade era crescer e ser forte, para eu quebrar a cara daquele pilantra. Olha só o filho dizendo isso do pai. Mas vai olhar para um pai que talvez não tenha condição financeira, ganha meio salário mínimo, não sei, não tem nada para material para dar, mas ele ama a mãe dos filhos. Esses filhos dizem: eu não quero mais nada. Quando eles crescem, eles dizem assim: meu pai foi um homem. Homens, precisamos resgatar isso. Nós fomos criados para isso. E o texto continua dizendo: apresentar a si mesma. Ou seja, é o próprio benefício nosso. Ao amar nossas esposas, nós estamos preparando para nós mesmos. Sabe por quê? Porque ele continua dizendo: assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Cadê o miserável do feminismo para bater essa verdade? Cadê ele? O que é que ele diz? Não, é porque a sociedade patriarcal, nós precisamos quebrar o sistema, não sei o que lá, e precisamos redefinir os papéis da sociedade para poder viver, quebrarmos esse método patriarcal violento contra a mulher, blá, blá. Aí vai lá, feminicídio. O que é que o feminicídio diz? Que mulher é mais importante que homem. É isso que o feminicídio diz. Porque toda vida, ela é igualmente semelhante, igualmente importante nas mãos do Senhor. Um homem não tem que matar uma mulher não é porque é mulher, um homem tem que matar uma mulher porque é uma vida. Um homem não tem que matar outro homem, não é porque o cara, não é porque o cara é negro, não é porque é uma vida. Todas as vidas são importantes na presença do Senhor. Essas ideologias nefastas, e muitos jovens caem nisso. Cuidado você jovem que fica lá, quebrando o tabu, vou compartilhar. Quebrando o tabu é uma página ideológica, demoníaca, que está comendo o teu juízo. Aquela outra caneta esquerdizadora, como é? Tem a desesquerdizadora, né? Mas tem uma lá. Essas páginas, elas ficam dizendo para você que eles estão lutando pela igualdade, contra o racismo. Não estão, eles estão querendo destruir a sociedade cristã, que tem esses princípios, esses valores basilares, que nós fomos construídos a partir deles. Cuidado, para parecer descolado, você ficar usando os termos que o diabo, disfarçado em anjo de luz, usa, dizendo que está trabalhando para o bem.
Imagina, o cara é estuprador, violento, aí chega para você e diz o seguinte: hey, eu queria, eu quero trabalhar na tua casa e limpar o teu mato de graça. Tu deixa? E aí, tu confia? Não, mas ele está tão bem intencionado, sim, mas o que é que está no coração dele? Assim são esses movimentos, muito bem intencionados, mas vai olhar o que é que está por trás? Ele diz o seguinte: ninguém odiou sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne, dos seus ossos. Por isso, olha, ele voltou para Gênesis. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, serão os dois uma só carne. Por essa razão o casamento existe, para representar a imagem de Cristo no homem e da igreja na mulher. Para mostrar o que é amor incondicional, para mostrar o que é liderança, o que é um servo líder, o que é um líder servo, para mostrar o que é ser homem, para mostrar o que Cristo foi, o que Cristo é. Um menino deve ser preparado por seu pai a ser um trabalhador para cumprir o mandato do cultivo dado ao homem. Se esse menino deve ser preparado para cultivar ao ponto de estar preparado para assumir a responsabilidade maior de amar sua mulher, fazê-la ser a mãe de seus filhos e avançar o reino, o jardim de Deus, que Deus pôs na mão dele, cultivar e guardar. Os rapazes hoje são treinados por seus pais a serem vagabundos, mente vazia, não tem perspectiva de futuro. Vai olhar para as meninas, elas parecem uns motorzinhos, produzindo, estudando, preparando, futuras mães de macho. Estou dizendo que é errado uma mulher fazer isso. Ser mãe de macho é errado, mas eu digo assim, trabalhar, estudar, não estou dizendo isso, pelo amor de Deus. Mas imagina um homem ou uma mulher pensando nisso, no futuro, na família, em produzir, em construir, em edificar, cada um para a glória de Deus. Essa é a vontade do Senhor. Os meninos hoje não são mais preparados por seus pais. Os pais são omissos, eles são preparados pelas mães. Mães muitas vezes corajosas, sendo pai e mãe dos seus filhos. Os meninos não são mais preparados por suas mães, e existem essas também. Mas na omissão de seus pais, os meninos são mimados, porque os meninos se tornam aqueles que preenchem o vazio que o pai deixa na mãe. O pai deixa um vazio na mãe, a mãe vai e usa os filhos para preencher o vazio dela. O filho se torna o marido dela, que não é marido. Por isso que às vezes esse menino demora tanto e não consegue casar, porque a mãe não deixa ele casar. Já perceberam? Já viram casos assim? Não deixa ele casar, porque se ele casar, ela vai perder o marido dela. Esses homens são preparados para serem eternos adolescentes dentro de casa. Esses meninos mimados verão suas futuras mulheres como substitutas de suas mães. E não como aquelas que devem ser amadas, protegidas e lideradas, mas aquelas que devem amar, proteger e liderar ele. Esses meninos mimados terão necessidades sexuais. E como eles tinham seus brinquedos quando eram crianças, eles vão usar suas mulheres como seus brinquedos. Vão despertar um sentimento de posse. Ela é minha, é meu brinquedo. Homens egoístas se tornam machistas. Olharão todos como servo dele. Ele faz tudo o que for necessário para dominar. Eles são tão egoístas que não vivem em função de ninguém, mas fazem de tudo para que os outros vivam em função dele e de suas necessidades egoístas. Eles não se envolvem com nada. Eles não querem ter trabalho. Eles são omissos. Eles fogem diante do desafio. E eles se fecham no seu mundo egoísta, brincando com seus vícios, pornografia, bebida, drogas, sexo e muitas outras coisas. Destruindo sua própria vida egoísta. É por esse motivo, meus irmãos, que Pedro faz um alerta importante. Lá em 1 Pedro capítulo 3, verso 7. Pedro, obviamente, inspirado pelo Espírito de Deus, sabendo que o coração masculino teria uma atitude covarde, e que essa atitude covarde não iria somente fugir, mas iria estar dentro de casa só de corpo presente. 1 Pedro 3,7. Maridos, vocês igualmente, vivam a vida comum do lar. O que é viver a vida comum do lar? É participar dos pormenores na educação dos filhos,
dos pormenores, nas necessidades da casa, e principalmente, ele continua no texto dizendo, com discernimento, dando honra à esposa. O que isso significa? Com discernimento, dando honra à esposa. Eu vou brincar aqui, né? Para os homens, pastor, você está batendo demais nos homens, tá certo. Você pode dizer assim, pastor, mas para entender as mulheres tem que ser um livro desse tamanho. Realmente, mulheres é mais complexo que homens. Eu até brinquei hoje, por exemplo, se você olhar para essa parede aqui, você vai dizer que essa parede é marrom. Deixa eu perguntar. Eu já falei, né? Tom, que com essa parede? Marrom. Já respondeu. Jailma vem ali? Não, vem não, né? Vou perguntar está interpretando, né? Vou perguntar aqui. Nanda, que com essa parede? Ela vai dizer, é um marrom acinzentado com tonalidades de rosa com preto encardido, de não sei o que. A maioria das mulheres vão responder assim. A gente diz, eu quero aquela camisa rosa. Não é rosa, é lilás. É rosa? Não, é lilás. É roxo, não é roxo, né? Olha, então nem sou... E é porque eu já trabalhei com pintura, né? Pintando óleo sobre tela. Mas são mentes diferentes. Só que o homem foi posto numa posição de líder. Então, todo líder, ele tem por obrigação compreender a mente de quem ele lidera. E ter discernimento na compreensão das necessidades da esposa. Ele precisa ser assim. Ele é chamado a ser isso. Dando honra à esposa por ser a parte mais frágil. E a palavra que ele usa aqui, frágil, ele não estava usando a palavra fraca. Não é isso. O grego dá a ideia de frágil, a ideia de valiosa. O que é um vaso frágil? É um vaso que custa 11 mil reais. Esse é um vaso frágil. É nesse sentido que ele está dizendo. E aí você diz, mas pastor, você está forçando a barra. Não estou forçando, olha só. O que ele diz mais à frente? E por ser coerdeira da graça da vida. Primeiro, ela é coerdeira, ou seja, igualmente herdeira da mesma graça que você. Então, trate bem sua esposa. Segundo, agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. O que é que ele está querendo dizer? As orações dos homens. Está voltado para homem. Ele está dizendo o seguinte, homens, se vocês não tratarem bem suas mulheres, eu vou tapar meus ouvidos, vocês vão orar, vão gritar, vão clamar, e eu não vou ouvir a oração de vocês. Aí você diz, mas por que isso? Deus vai responder para você, porque eu dei a minha filha para você. Cuidar, amar e proteger. E se você não fizer isso, eu estou de olho. Cuide, proteja e ame. O que é que os jovens hoje são motivados a fazer? Consumir pornografia. O que é pornografia? Objetificação de uma mulher. Eles se tornam incapazes de olhar para uma mulher que não seja um objeto sexual. Eles olham para as mulheres e objetificam elas, como se elas estivessem ali, sem emoções, sem desejos, sem vontades, somente disponível para satisfazer as necessidades egoístas do homem. E os jovens são impelidos a consumir isso, de maneira inconsciente. Um homem que ama a mulher não faz isso. Ele entende que aquilo está fazendo mal à imagem de Deus naquela mulher. Viver a vida como um do lar não é usar o trabalho como uma forma de fugir da responsabilidade. Aí eu não boto comida nessa casa. Visualizar na sua esposa as necessidades dela, valorizá-la para suprir as necessidades da sua casa. Participar da educação dos filhos. E entender se o teu filho, ele tá acessando conteúdo pornográfico. Pais de meninos, você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar nisso? A tua menina, a tua filha, será que ela não está recebendo na escola um boyzinho que está ali aplicando ali, ó, nela? Tu está percebendo isso? Tu está participando disso? Mulher, vai lá e resolve. Eu conheço pais, homens de Deus dessa igreja, que perceberam investidas erradas na vida de suas filhas. E eles foram na escola tratar, resolver, removeram da escola, botaram em outro lugar, porque eles foram homens, protegendo sua casa, suas filhas. E os filhos, o que isso tem a ver? Diante de tudo o que eu falei, gente, a masculinidade, ela é desenvolvida a partir dos relacionamentos. Você está entendendo isso?
Um homem, ele se desenvolve a partir de sua paternidade. Primeiro, do seu trabalho, servindo ao próximo. O trabalho dignifica o homem. O seu trabalho, servir ao próximo, para benefício do próximo, torna um menino cada vez mais responsável, cada vez mais homem. Esse menino, assumindo seus compromissos, suas responsabilidades, fazendo a coisa certa e ajudando os outros a fazer, está protegendo, cultivando e protegendo. Está se tornando cada vez mais homem. Esse menino, assumindo o compromisso de amar uma mulher, cuidar e proteger dessa mulher, casando com ela, ele se torna ainda mais homem. Esse menino, assumindo a responsabilidade de, junto com essa mulher, ter filhos, se tornam ainda mais homem. E um menino se torna homem quando ele cada vez mais reflete a imagem de Deus em sua masculinidade. Como ele faz isso? Agora você para pensar, então por que é que Deus escolheu a paternidade? Porque a paternidade reflete exatamente aquilo que Deus quer que nós homens venhamos refletir. Amando nossas esposas, amando nossos filhos. E os filhos, o que tem a ver com isso? A família, o que tem a ver com isso? Vamos lá de volta para o Salmo 128. Vamos ler ele de novo? Diante de tudo isso que a gente falou aqui, você vai ter uma nova maneira de enxergar esse salmo. Você vai olhar e vai dizer, caramba, agora isso faz sentido na minha cabeça. Olha o Salmo 128. Esse salmo é para homem, certo? Para os homens. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz, tudo te irá bem com você. Sua esposa, no interior de sua casa, será como a videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida, e veja os filhos dos seus filhos, ou seja, os seus netos, paz sobre Israel. Irmãos, a maior bênção na vida de um homem é saber que seus filhos casaram bem, suas filhas casaram com homens de verdade, homens que vão honrar as filhas, homens que vão tratar as suas filhas com cuidado e zelo que ele tratava. Eu quero para as minhas filhas homens assim. Eu quero homens que as amem e as protejam do mesmo jeito que eu faço, melhor até do que eu faço. Eu quero para o meu filho que ele seja um homem de Deus, que ele ame sua esposa. Estou lutando por isso. Se eu vou conseguir lá para frente, não sei, estou lutando. Batalha é árdua. Não sou perfeito, estou lutando. Todo pai aqui, eu creio que também está lutando por isso. E a maior bênção é você saber que seu filho e sua filha casou bem, está criando bem os filhos, seus netos estão vindo, seus netos são homens, mulheres de Deus, e você diz assim, caramba, que bênção de Deus isso. Pais homens, vocês têm assumido a responsabilidade de criar seus filhos meninos como homens do futuro? No curso de pais, né, quando, não sei quem foi, disse assim, não, vai ser menino. Aí eu disse assim, prepare, você tem uma grande responsabilidade. Porque o futuro do avanço da obra de Deus nesse mundo vai depender do quanto seu filho vai ser um homem de Deus. Pastor, mas as mulheres, claro, elas podem avançar sim. Deus nos usou Débora, quando os homens estavam tudo frouxo, escondido debaixo da cama. Mas não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é homens corajosos, firmes. Eu louvo a Deus, meus irmãos, e eu quero que cada vez mais isso avance na nossa igreja. Eu louvo a Deus que a nossa igreja é uma igreja liderada por homens. As mulheres, algumas mulheres que eu já falei, não sei todas. Se você tiver uma opinião contrária, fale. A gente vai. Mas as mulheres, a maioria que eu já ouvi falando sobre isso, diz assim, eu me sinto bem
me sinto protegida, me sinto cuidada. Isso é bom, gente. Elas não se sentem sobrecarregadas. Porque os homens tomam a frente e assumem suas responsabilidades. Homem frouxo não tem posição aqui. Pelo menos enquanto eu estiver liderando essa igreja, não vai ser assim. A gente precisa também criar os nossos filhos para isso. Nós, pais de meninos, temos nos preocupado com isso, preparado os nossos filhos para entender que o trabalho é algo trabalhoso, mas é bom, é necessário. Você tem ensinado seu filho a ser alguém responsável sobre os atos dele. Tem uma casa ali que eu conheço, que eu digo assim: cadê suas atividades? Essa é a sua responsabilidade, esse é o seu trabalho, esse é o seu emprego. Você não gosta de assistir Netflix? Netflix não, Prime, que é o que a gente tem lá, mais barato. Assine Prime Video. Você não gosta de assistir YouTube? Não gosta de jogar no computador? Você sabia que isso usa internet? Internet é paga e eu pago a internet com o meu trabalho. Sua mãe também. Então, enquanto você não tiver suas tarefas todas completas, você não vai usar nenhum dessas coisas boas que você gosta. Porque essas coisas saem do fruto do trabalho. E se você não aprender que o trabalho é o que vai te conduzir à diversão, que pode, é possível, claro, Deus nos deu também momentos para isso, mas se você não entender isso, você não vai mais ter acesso a isso. Ai, que crueldade, o bichinho tem que se divertir. Não, tem que ser responsável. Porque eu quero curtir meu neto. Eu quero mimar meu neto. Quero criar neto não, quero mimar neto. E para isso eu preciso criar meus filhos. Vocês meninos têm refletido? E aí para os meninos, aqui tem o meu, já falei hoje para ele, mas eu vou falar de novo para aqui, para o meu. Vou ver se tem outro menino aqui. Tem ali, ó, um tá dormindo, né, mas o outro ali tá ativo ali, né, Isaac? Beleza? Deixa eu ver um outro menino aqui, ó, outro ali, ó. Beleza? Deixa eu ver se tem outro menino aqui. Tem aqui Gabriel também, é um menino, já tá no final do menino, né, já para homem já, né? Tem uns aí que querem casar, outros que estão casados. Os que estão casados, né? Mas os que querem casar, tem aí Alexandre, ó. Também aí, ó. Amém. Depois ele vai entender. Meninos, vocês têm refletido sobre o seu futuro? Vocês têm pensado que vocês um dia vão ser homens, que precisam assumir uma casa, uma esposa, filhos, precisa pagar contas? Você tem pensado sobre isso? Você tem refletido sobre isso? Você já pensou qual vai ser a sua profissão? Você já pensou nisso? Mesmo que você diga assim, você é astronauta, mas já é alguma coisa. Você respeita as meninas? Você respeita as mulheres? Você pensa nisso? Como é que você olha as meninas? Como objetos? Ou você respeita? Você pensa um dia se casar, assumir um projeto de uma família, com uma auxiliadora que você vai amar como Cristo amou a igreja? Você já refletiu sobre isso? Vocês, mães de meninos que estão aí, vocês têm mimado seus filhos como se eles nunca fossem crescer, criado eternos adolescentes irresponsáveis dentro de casa? É isso que você tem feito? Pois você está fazendo uma sacanagem com a futura esposa dele. Você está criando um peso. Você está criando um problema. Você vai sobrecarregar uma menina no futuro. Será que nós como igreja, irmãos, nós temos buscado compreender a importância da figura paterna? Ou a gente tem deixado o mundo definir que até uma mulher cirurgiada pode ser melhor pai que qualquer homem pode ser? É isso que a gente tem deixado? Nós, como igreja, temos pensado na figura masculina, no menino, produzindo nele os homens do futuro? Será que nós temos entendido que, naturalmente, a figura paterna que cada filho tem, ele vai transferir para a pessoa de Deus? Porque os pais foram chamados para representar a pessoa de Deus na vida do filho. Representar, não ser, representar, de modo imperfeito.
Você já se perguntou por que é que Deus quer ser chamado de pai? É por isso que a gente precisa resgatar a figura do pai, meus irmãos, na família. A figura masculina. E se vocês entenderam tudo o que a gente viu aqui, masculinidade, ela naturalmente aponta para a paternidade. Homens que passam anos enrolando uma mulher para não casar. Frouxo, foge, mulher. Ó, se tiver uma menina aí, você aí, tá com um camarada que tá há anos te enrolando, deixa esse cara, corre. Corre, é problema, é bronca. Isso é um frouxo. Não é homem não, corre. Tu vai ter problema. Será que a gente tem refletido nisso? Será que a gente tem preparado os meninos para serem pais? Será que a igreja tem refletido na importância da paternidade?